Estamos começando mais um Pode Falar Família. É uma inovação do Grupo Unipref Prever e Momento da Família. Um bate-papo gostoso hoje com 3 fisioterapeutas queridíssimas para nós celebrarmos, comemorarmos e honrarmos os idosos. Porque afinal de contas é a semana onde nós olhamos para o idoso. Então, eu recebo aqui a Dani Beloube, proprietária da Clínica Vitorenzi, a Lília, da Essencial, e a Maristela, que é a sócia da Lília. Então, nós vamos bater um papo gostoso e vamos falar da terceira idade, do idoso. Como cuidar, né? Que olhar nós temos que ter? Porque a gente entra numa sociedade onde só os jovens são valorizados. E os idosos hoje são esquecidos. Então, como que a gente pode, através desse podcast, despertar para esses idosos que tanto precisam da nossa atenção? E vocês, todas especialistas na área, com histórias lindíssimas, podem falar muito melhor do que eu. Então, vou começar com vocês, meninas, para contar um pouquinho sobre as vivências da essência, que eu mesma estou fazendo parte lá agora, com essa musculação direcionada e especializada, para me prevenir, para chegar na melhor idade, na melhor forma, se a gente pode dizer assim, né? Sim, então vamos lá, Lilian, sejam bem-vindas. Obrigada, Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia. Então, a Essencial Musculação Especializada surgiu porque somos fisioterapeutas, né? E com, assim, o intuito de trazer algo pensando na longevidade, pensando nesse processo de envelhecimento, né? Que tá todo mundo neste processo, né? Ninguém foge desse processo, né? Todo mundo tem medo, né, do envelhecer. E a musculação especializada veio nesse caminho para trazer atividade física para os idosos também, né? Todo mundo precisa da atividade física, precisa do exercício, né? Hoje em dia se fala muito no fortalecimento muscular, né? No ganho de força, né? Para esse envelhecer com qualidade, né? Então, a musculação especializada entra aí nesse processo junto com o envelhecer. É uma metodologia diferente, certo? É uma metodologia que ela foi desenvolvida por um médico fisiatra e que ele trabalhava com um grupo de pessoas com dor crônica e aplicava o treinamento resistido para ajudar na melhora das dores, né? E a metodologia surgiu assim, com o intuito de melhorar, de fazer diferente essa forma de envelhecer, né? Então, esses dias eu vi que hoje o símbolo do 60 a mais não é mais a pessoa curvada com a bengalinha, né? Que é uma pessoa ereta, normal, porque não é mais assim, né? Que dá para ser diferente esse envelhecer. E a nossa metodologia, ela vem de encontro. Que nem você está na prevenção, né? Já é um processo aí, e a gente tem alunos mais jovens que já estão também nesse processo. Pensar, né? O que eu posso fazer agora para um amanhã melhor, né? Nós estamos quebrando um tabu, na verdade, essa geração, né? O exercício é para todos? Porque antigamente a gente via exercício mais para jovem, né? Para quem praticava um esporte. Hoje a gente já abre esse leque, a gente já vê que o exercício chega para todos, mas ainda existe preconceito. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, né? Tem gente que tem medo, né, do exercício, né? E os familiares hoje em dia estão preocupados, né, com isso, né? Com esse envelhecer, com esse cuidado com os idosos, né? Por quê? Porque eles querem mais autonomia, eles querem independência, né? Então, as famílias se preocupam muito com isso e trazem para o exercício, né? Querem fazer os exercícios, mas tem medo. Então, a gente vê lá na musculação que gente chega com dor. Ai, mas como que eu vou fazer exercício? Eu tenho dor, eu vou fazer exercício? Né? Não devo fazer porque eu tô com dor. É exatamente o contrário disso, né, Má? A gente vê muito isso lá, né? Então, essa questão do fortalecimento, né, ser importante, né, no treinamento, mesmo com dor. E né? muitos chegam
com dor, fala, olha, eu tô com dor, você acha melhor eu não fazer? E a gente fala, não, nós vamos fazer adequações, tudo, mas vamos treinar. E no final do treino, o que que eles falam? Nossa, eu cheguei com dor e estou indo embora sem dor. É tão interessante que é verdade. Tem um aparelho lá que trabalha a musculatura cervical aqui, da coluna cervical. E eu tenho dor na coluna cervical. E aí, o dia que a fisioterapeuta falou pra mim, vamos naquele. Eu falei, ah, esse aí eu não vou não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho dor na cervical. Ela falou, então vem, que você vai se sentir muito melhor. E é hoje um dos aparelhos que eu mais gosto, porque me dá uma relaxada tão grande, mas eu falei, você não vai pôr carga, não? Que eu ainda tava com receio. Ela fica tranquila. Aí ela pôs uma carga leve, e hoje ela já dobrou a carga, e eu saí super bem. E a minha coluna realmente já deu uma resposta positiva. Mas eu tava morrendo de medo, então isso é verdade. Eu vivi. E por isso que a gente fala, né? Especializada, o exercício. Por quê? Porque essa questão de carga é um tabu pros idosos, principalmente para os idosos, né? Porque eles têm medo da carga. Você fala assim, vou fazer um trabalho de musculação, eles já pensam que você vai colocar muita carga, que eles, né, que vai ter dor, e não é isso. É um trabalho gradativo, é uma evolução de força gradativa, né? Então, quebra, né? A hora que eles fazem um exercício, que eles percebem a melhora, eles vão animados pro treino. Mas eu estava comentando com a Dani um pouquinho antes de começar o podcast exatamente sobre a carga, que a gente não sabe. Que carga que eu ponho? Ah, essa tá leve. Aí eu dobro a carga, aí eu me machuco. Eu falei, não, melhor então procurar um outro recurso. Que aí, no caso, eu achei vocês, estou muito feliz. Agora vamos ouvir a Dani um pouquinho. A Dani já chega nos cuidados especiais com o idoso. Para quem não conhece a clínica, tem lá o Instagram da Vitorense. É uma clínica especializada e voltada para os cuidados com o idoso. A gente nem fala clínica de repouso, porque vai muito além disso, né, Dani? Isso mesmo. E a gente sente o cuidado e o carinho em cada detalhe. Como surgiu isso, Dani? É sua missão, primeiro, a gente já sabe. A gente que convive Verdade. muito com você, É verdade. e como que surgiu esse sonho na vida da Dani? Então, na verdade, a Vitória Residência, ela surgiu através de uma preocupação com meus pais, né? Quem vai cuidar dos meus pais? Eu sou muito ligada neles e eu queria, assim, eu mesma cuidar. A minha preocupação de entregar os cuidados na mão de outras pessoas era, assim, assustador para mim. E foi aí que construiu-se, então, o sonho da Vitória Residência. Os meus pais, eles não precisam dos cuidados, graças a Deus, mas eles têm bastante saúde, mas os cuidados foram elaborados assim, pensando neles. Até a mobília. Então, a cama, as poltronas. Então, eles me ajudaram a sentar e ver se era gostosa, se ela era confortável. E foi assim que eu fui trazendo um pouquinho da rotina para a clínica, né, dos cuidados especiais. E é tão interessante que a sala de TV parece uma sala de cinema, né? E eles têm um cuidado tão grande, porque a minha mãe está na clínica. É muito difícil também para a família fazer essa escolha, né, Dani? Sim. E a Dani nos ajudou até nisso, nesse primeiro momento. Foi dor. Como é que você decide? Na nossa cabeça, a gente estava abandonando. Hoje a gente entende que nós estamos cuidando e é o melhor cuidado que ela poderia ter nesse momento. Exatamente, que eu creio que na situação, assim, de alguns idosos, se permanecem nos cuidados com a família, torna-se, assim, muito triste, né? Porque vai vendo o envelhecer, o declínio do idoso. Da doença, no caso. Doença. Então, assim, o não entender de como eu vou tratar em casa, isso é assustador. Então, na clínica fica mais suave essa parte do declínio. Uhum. E isso que a gente traz para a família também. Acho que é a quebra de um outro tabu mesmo, né? Sim. De que você ir para uma instituição é um abandono. Quando, na verdade, eu vejo um justamente cuidado. pelo outro lado, Isso né? mesmo. E a nossa maior dificuldade, assim, é quando a família tem mais de 2, 3 irmãos. Que é o nosso é o caso. caso. Nós somos em 4. Que alguns eram a favor, outros não. E aí, no caso da clínica, a gente precisa de um bom senso. Uhum. Todos precisam estar na mesma sintonia para tomar a decisão juntos, né? Uhum. E o envelhecer com a clínica é junto também com a gente. Porque a gente se apega, né? Então, é o envelhecer junto com a família.
São histórias lindas ali, Sim. né, Dani? E a Sim. gente percebe assim, são doenças que chegam. E como lidar com elas? No caso da minha mãe é Parkinson, e um Parkinson já no nível bem avançado, né? Então, como que você lida com as limitações físicas em casa? Várias vezes desmaiou, caiu, e aí a família entra numa situação de estresse emocional. Meu Deus, é muito difícil. Foi onde a gente fez a opção. E hoje a gente vê a evolução dela dentro das limitações das doenças, né, Dani? Mas o cuidado, ela tem todo acompanhamento com a médica geriátrica que vai lá todo mês. Então, assim, é um diferencial. E para as famílias que estão nos acompanhando, muitas vezes é a melhor decisão. A gente precisa tomar essa decisão. Com certeza. Para preservar até a vida. Porque como que você vai cuidar? De repente, você vai... uma queda pode ser fatal. Então, essa foi a nossa preocupação. E lá na Vitorense Residência, a gente vê assim, o trato também com a família. Porque muita gente precisa de um homem para chorar. Sim. E aí a gente pega a Dani, ou pega o Gustavo, que é o marido da Dani, que não tá aqui hoje, né? Não pôde estar, mas ele também foi convidado. Então, é um cuidado que precisa ter preparo. Verdade. Inclusive, quando tem o declínio, a gente também chama a família para explicar por que a pessoa, o idoso, não está conseguindo desempenhar aquela função, né? Então, assim, às vezes na correria do dia a dia, a família não consegue ver, mas lá na clínica, dentro da nossa rotina, é muito fácil de ver. Sim. E a gente, já logo em seguida, já na sequência, já chama a família para participar e acompanhar. E entender, Porque né? esse acompanhamento é importante. Porque não pega a pessoa de surpresa. Né? E outra coisa também, que eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente vive, né? Eles cuidam dos idosos promovendo sempre a vida. Então, eles têm bailinho de carnaval, eles têm festa junina, eles têm atividades na semana inteira. Então, tem dia da semana que não dá para visitar. Aí, conta um pouquinho de tudo isso, Dani. Então, a gente, assim, procura acompanhar todas as festivas do ano. A gente promove algo que façam eles lembrarem de algo importante da vida deles, né? Então, assim, mesmo que não tem nada... Eu brinco com eles, né? Hoje não tem nada, então hoje é a festa do poste, sabe? Porque a gente traz um bolo diferente, uma música. Eu falo que, assim, meu marido nem toca muito violão, ele nem canta direito, mas ele pega o violão e faz um barulho, já é uma festa. Uma festa. Então, assim, aquilo é diferente para eles, torna mais agradável o dia, Alegre. E alegre, passa o dia alegre. Eu acho que é até interessante a gente falar nessa questão de ir para uma clínica ou não, né? Essa questão de socialização também, Sim, né? sim. Às vezes às vezes a família tem uma visão muito errônea em falar assim: estou abandonando, não vai ficar em casa, vou deixar em casa, vou cuidar em casa. Mas o cuidar em casa muitas vezes deixa essa socialização deles, né? Estar numa instituição, né, de longa permanência, isso faz a socialização deles ser muito mais ativa. Sim, né? eles são muito observadores, então eles olham, assim, a dificuldade deles fica mais leve, porque ele vê a do outro também, então ele fala, ele pensa, ele tem mais dificuldade que eu, e tá fazendo, e tá feliz. Então, aquilo fica menos pesado, eu falo. Então, isso é muito importante mesmo, porque se estivesse em casa, ia entrar num processo deprimente, né? Depressivo, que talvez não teria um retorno. Sim. Perde, né? Esse parâmetro de ver o outro, né? Dentro da casa, né? Na casa eu me vejo meu filho ou minha filha, mas eles estão melhores que eu, então isso para a pessoa tem um peso muito grande, né? E dá uma força interna para eles. Então, quando a gente fala, olha, você consegue, dentro da sua dificuldade, você consegue, parece que dá um remédio. E aquilo acontece. O movimento acontece, o sorriso aparece, então fica mais leve, mais suave o envelhecer. E são pequenas coisas, né? Até a terapeuta ocupacional pentear um cabelo, você consegue pentear. A minha mãe já não tem mais coordenação, movimentação nos braços nem nas pernas. E aí a terapeuta estimula, segura o pente, que eles filmam e mandam pra gente, né? E aí ela vai com o pentinho,
e pente o cabelo. Aquilo para ela é um ganho, uma emoção tão grande. Eu falo, gente, pentear um cabelo é algo que para eles é um ganho fantástico. Então, todo esse movimento trouxe vida, na verdade, né, Dani? Então, ela consegue, nesse caso do cabelo, né? Ela consegue pentear a pontinha do cabelo. E ela fica olhando a reação das pessoas. Falando, nossa, você conseguiu pentear a pontinha do cabelo. Então já é assim estimulante, porque é pouco, mas esse pouco para eles é o bastante que ele precisava naquele dia. E no nosso ambiente é o levantar e sentar. É isso. Né? A gente tem muitos alunos, muitos já chegam com essa queixa para gente, que tem dificuldade, que precisa de um apoio para levantar, ou de alguém que ajude, né? E eles chegam com essa dificuldade, quando a gente reavalia, que a gente faz avaliações periódicas, reavalia, a pessoa já consegue levantar e sentar sem ajuda, e aquilo ela fala, nossa, né? Então E eu sempre algo tão falo simples. assim para os colaboradores lá da clínica, né? Que a saúde dos idosos, de qualquer pessoa, mas dos nossos ali, a nossa vivência, começa no banheiro. Porque é ali que você vai ver a cor do xixi, a quantidade que está fazendo, se está precisando mais hidratação, menos hidratação. Essa movimentação do sentar no vaso, porque eles não querem perder isso. Mesmo os que fazem uso da fralda. Eles querem ter o prazer de ir no vaso sanitário. Isso é muito importante. E vocês já estão, assim, tendo essa visão antecipadamente de tudo isso, né? Dessa biomecânica. Que vai fazer, assim, um efeito lá na frente. Eu sou leiga no assunto, não sou da área da saúde, sou da área da comunicação, mas eu ouvi a Beatriz, que é uma psiquiatra, também estuda neurociência comportamental, que fala que o sentar e levantar, que a demência começa com essa dificuldade de sentar e levantar. Então, que o exercício físico, a musculação, ela adia a chegada dessa doença, dessa demência ou Parkinson. É que estudos têm mostrado que quando você tem força nas pernas, o fortalecimento muscular, né, que ajuda a ter ganho de massa muscular, principalmente em membros inferiores, né, nas pernas, é um aliado para não se ter demência. Exatamente. É uma prevenção. Porque manda um recado para o cérebro, né? Exatamente. Eu estou ativa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o cérebro recebe essa... Aí ela até cita, né? Não são 7 sentidos, são muito mais do que a gente imagina. E as pernas passam um recado direto para o cérebro. Então, Isso o dia mesmo. que eu vi isso, eu falei, pronto, deixa eu ir para musculação, por favor. Vamos lá, sem queixa nenhuma, tá tudo bem, vamos fazer. Bem, vamos ficar com as pernas fortes. E aí, a gente chega lá, elas fazem um teste. Quer contar um pouquinho pra gente como que funciona? É que a gente faz uma avaliação inicial, né? Todo aluno, né, que chega na Essencial faz uma avaliação física para a gente ter parâmetros de avaliação mesmo. Então, dentro do primeiro ano de treino, a gente reavalia ele a cada 3 meses. E um dos testes que a gente faz é o sentar e levantar, né? Para ver como tá essa capacidade, né? De sentar e levantar. Um teste que a gente faz também, a gente chama de TUG, que é o da marcha, para ver quanto tempo ele leva num determinado espaço, quanto tempo ele faz essa caminhada e volta e senta, né? Porque para ter risco de quedas esse teste. Então isso é muito importante, né? Essa prevenção de quedas também no idoso, né? Então a gente foca muito nisso também, por conta de quedas, na prevenção, ver como ele está, se tem risco ou não, né? Então, essa avaliação é muito importante, né, Mar? Sim. São os parâmetros. Às vezes os alunos perguntam assim pra gente, né? Vou passar no teste? Na minha faixa etária, né? Eu falo, não. O teste ele não serve para comparar você a outros. Ele é um parâmetro da sua própria evolução, né? Como você está hoje e o quanto você pode melhorar, né? Então, eles têm, mas pela minha faixa etária eu tô bem? Às vezes eles falam, né? E na verdade, você vê uma pessoa que ela chega pra gente e ela não consegue um ato tão simples de levantar e sentar de uma cadeira ou de um vaso sanitário ou da própria cama, né? E depois de um tempo ela já consegue essa autonomia, né? Ela não tem que ser comparada com ninguém, né? Ela tem que valorizar essa melhora
assim, nessa toda a expectativa do que ela vai conseguir fazer no dia a dia dela, né? Isso é Verdade. extremamente, né, assim, valoroso para a gente, né? Então, Sim, o interessante que vocês citaram, né, o risco de queda. A principal, assim, queixa da família, quando leva a família a procurar os cuidados especiais, uma delas é o risco de queda, Exatamente. né? Que foi o que aconteceu na casa Na minha casa. da É. Andréia. A minha mãe, ela veio com sinais, só que a gente procurou recursos especialistas, ninguém conseguiu detectar o Parkinson. Mas ela vinha apresentando sinais e ela consciente falou, gente, tem alguma coisa errada, minha mão não escreve. E a gente leiga no assunto, agora a gente está estudando sobre o Parkinson para compreender um pouco mais, né? E a mão parou de escrever. E ela, contadora, uma mulher que foi muito ativa profissionalmente, fazia as continhas dela, tudo, os relatórios do mês, parou de fazer. E isso incomodou muito. Mas como a gente estava num período de pandemia, a gente achou que era uma ansiedade por conta de estar em isolamento, a família tá sem contato e os médicos também. Então, a gente ficou tranquilo, falou, vai passar. Depois disso, começou a tremer o queixo. Ela falava, o queixo tremia. Aí ela começou a gaguejar. E não era dela isso. E a gente voltou para o médico de novo, fez uma tomografia. Não apresentou nada. É muito difícil. E aí ela teve a queda. No final da pandemia, ela teve a queda, fraturou o fêmur. Fez a cirurgia, voltou para casa, só que aí se instalou uma dor muito grande na coluna. Não era nem só na perna, era na coluna. Falei, vamos procurar então um neurocirurgião para ver o que é isso. Quando nós chegamos com ela no consultório, o cara era tão bom que olhou para ela e falou: a senhora tem Parkinson. E olhou para mim e falou: sua mãe, a queda dela foi devido ao Parkinson. Aí nós já assustamos, falou, meu Deus, Parkinson. E ele foi investigar, realmente ela estava com Parkinson. E aí a evolução é muito rápida, né, Dani? É rápido. Foi 2 anos, assim, avassalador. Pum. Então, por isso esse podcast é importante, para que a família fique atenta aos sinais do idoso, para tentar, porque se fosse antes da queda, a nossa atuação como filhos, talvez a regressão dela não seria tão rápida. Porque, quer dizer, a progressão da doença não seria tão rápida. Mas a gente não sabia. Ninguém imaginava que nunca teve um caso na família, ao contrário do Alzheimer, que a gente tem muito histórico de Alzheimer, mas Parkinson não. E aí nos alertou, né? Aí veio junto a preocupação de temos uma doença degenerativa na família, o que nós vamos fazer? Aí é onde a gente está procurando a prevenção, todos nós, todos os irmãos. Uma mais nova que é um pouquinho mais resistente, mas já ela tem que entrar também, porque é uma forma... Né? Eu tenho uma médica que é ortomolecular, falou, Andréia, acabou. Para você não tem escolha. Você precisa. Você tem doença degenerativa na família. Acabou. Já é Como sinal um de dia alerta. eu cheguei na clínica também, lá toda chorosa e não sei o quê. A Dani, você precisa fazer terapia. No começo. Quem não precisa? Não Aí é? eu Mas falei, nesses então tá, casos- Dani, eu acolho, vou fazer terapia para entender tudo isso, para assimilar é muito difícil. Então Sim. vamos lá procurar ajuda. E nessa fase é a fase do acolhimento com a família, né? É onde eu percebo a dificuldade que a família tem de entender todo o processo, né? E o modo de tratar, porque às vezes até a fala comportamental da família com o idoso vai aumentar esse declínio ou dar aquele up neles e fazer viver de novo, né, dentro das limitações. Então, é nessa fase que eu convido, olha, leia e traga as dúvidas para a gente conversar e direcionar para o caso específico da sua mãe, do seu pai, né? Vamos conversar um pouquinho. O que vocês precisam entender? O que vai acontecer daqui para frente? A gente também não sabe, né? Então, porque eles são muito assim, é a pessoa, né? Então tudo vai acontecer conforme o modo de vida que ela teve, né? Sim. Se é uma pessoa mais chorosa, se é uma pessoa mais alegre, como que vai acontecer? Então a gente vai traçando o perfil
e vai trabalhando toda a parte comportamental junto também. E junto com o comportamento da família. E Ela precisa ser minha psicóloga também. Ela é fisioterapeuta, enfermeira padrão, mas ainda falta psicologia na sua vida. Ela já atua, já. Mas é isso. Essa vem instintiva, né? Cada vez que o paciente, vamos dizer assim, apresenta, que nem a minha mãe, ela apresenta uma mudança, a doença avança, todo mundo cai. Aí a gente vai na Dani. Puta, Dani. E agora, isso, né? Esses dias eu percebi também, a boca entrou pra dentro. Aí eu falei, Dani do céu, minha mãe tá ficando sem boca. Aí ela falou, mas nós também, a gente tem que fazer. Aí ela já quebra um pouco, sabe? A gente coloca a boca, tá? Então ela já vai levando a gente, mas é assim, é muito difícil. E quando eu vi o Dia do Idoso, eu já chamei, o ano passado eu não peguei, ela não deu, porque ela é muito ocupada. Eu falei, a gente precisa abordar o assunto do idoso, porque é família, são pais, são avós. A gente precisa trazer isso, né? Porque a família sofre sozinha, muitas vezes, sem saber que tem um recurso que ela pode contar. Então, quando estiverem ouvindo o nosso podcast ou assistindo, que nós vamos colocar um pouquinho na TV também, vai despertar, né? Eu posso procurar um recurso da musculação para ajudar meu pai a se fortalecer, né? Num caso de realmente uma doença progressiva, que eu tenho que procurar uma clínica como a Vitória Residência, porque eu vou ter todo um aporte. Então, são paradigmas que a gente tem que quebrar. Felicidade não tem idade. Então, nós precisamos construir hoje. E quando eu vejo algum idoso mais chorosinho lá naquele dia, eu falo, ó, aqui é lugar de gente feliz. Aí já muda, já para o choro, já começa a dar risada e passa o dia. Entendeu? Então, eu acho que é assim que a gente tem que ver o envelhecimento, porque é igual eu cito também as demências, né? A demência, as pessoas imaginam, conversando com muitas pessoas, as pessoas imaginam que vê um idoso gritando e com comportamento alterado, fala, é demência, é Alzheimer. O Alzheimer e a demência não é essa alteração comportamental. A gente precisa ver o idoso. O que a gente percebe quando vê um idoso? O idoso bonitinho lá na posição dele, assistindo uma TV, jogando um jogo que gosta, conversando com outras pessoas, dentro da limitação dele, mas não aos gritos. Então, precisa, às vezes, uma atenção especial, às vezes, regulação medicamentosa também. Sim. Então, assim, o envelhecer não é tão triste assim. Sim, exatamente. Pode ser mais leve, né? Pode ser. Deve ser mais leve também, né? Deve ser, né? E sempre é o que a gente tem, assim, vivido em família, eu, meus 4 irmãos, que na verdade compõem 4 famílias, né? Cada uma tem a sua. Fazer sempre esse acolhimento e nunca fazer com que ela se sinta à parte, não. Todo domingo a gente pega, mesmo dentro das dificuldades limitadíssimas hoje, físicas, então cada domingo é de um filho. Então a gente pega, introduz ela, não, a avó tá vindo, nós vamos fazer um almoço pra avó, e aí a casa fica em festa, e os meninos trazem as namoradas, ela interage ali do jeito que ela pode, mas sempre, olha, a senhora faz parte. Né? E ela chega extremamente alegre, assim, quando ela sai, né? Ela fica esperando pelo domingo. Ela espera pelo domingo. Né? Interessante. Ela espera pelos filhos, né? Pelos filhos. Pela vivência. Aí ela esquece hoje muita coisinha, né? Aí eu falo, só ela esqueceu de mim? Aí ela fala, não, de filho eu não esqueço. Né? É muito, assim... É uma riqueza, né? Poder... eles têm muita vivência, né? Tem muita então, vivência. A gente, né? Só tem a aprender com eles, né? Então, essa troca, né? Para eles é muito importante, Para eles é muito importante. Porque o passado que eles têm, né? E é muito interessante conviver com o idoso. Aprende um aprendizado eterno. Porque cada um que passaram ali pela Clínica Vitória ensinaram alguma coisinha assim pra gente. A gente não esquece de nenhum. Qual o diferencial, então, do novo prédio, que vocês estão de mudança? O que nós vamos ter de bom lá? Então, a gente está indo para um espaço maior, né? Isso. Porque vimos essa necessidade, né, Má? De estar... Até foi um sonho que deu certo, porque tá lotado, né? Sai turma entre a turma, a gente vê a movimentação, todo mundo feliz. E a gente precisava de um espaço maior exatamente para ter mais convivência entre eles. Então, assim, eles vão para a Essencial, vão fazer os treinos, mas muito mais que isso, eles querem o convívio,
né? E o espaço que a gente tá um pouco restrito a esse convívio. Onde a gente está indo, a gente pensou numa sala onde eles pudessem terminar o treino e ficar ali interagindo, conversando, porque eles terminam, eles gostam, eles levam bolo, eles levam alguma coisa para comer, alguma coisa para mostrar. Eu ainda não te contei, mas ontem foi solicitado um micro-ondas ou uma air fryer. Já vai fazer os Eles se quitutes, sentem né? acolhidos, Eles né? se sentem no acolhidos. espaço. Não, gente, como eles acolhem também, né? Sim. Porque eu sou a mais novinha, né? Eu e a minha amiga, nós somos em duas. E aí eles falam, então as meninas chegaram, gente, agora para a brincadeira. Vamos treinar sério, porque as meninas chegaram desse jeito, aí eu morro de rir. Eu falo, gente, o que é isso? A gente dá risada, eles são muito, São assim, acolhedores, são né? alegres. Então, eles gostam desse momento, né? Eles não vão ali contrariados. Às vezes, muitos chegam resistentes. Depois que começam, que percebem o ambiente, que vão se familiarizando, né? Sim. Essa troca. E aí, eles querem um espaço para conversar, né? Para fazer um café. Para tomar um café, alguma coisa. né? Para papear. Então, a gente queria era um espaço que tivesse essa possibilidade, né? De ter esse momento para eles, né? De troca, de socialização, Sim, né? importante. Porque é importante, né? Então, Agrega muito, agrega valor, né? sim. Dani, você tem um personagem, 2 personagens. Conta um pouquinho pra gente dos personagens que vocês têm lá. O seu Seu Vitória. Vitória. O seu Vitória, assim, o meu marido Gustavo sempre quis trazer coisas diferentes para alegrar os idosos, né? E mexendo, fuçando na internet, ele achou uma máscara de idoso. Muito legal a máscara. E as idosas começaram a achar que, ué, peraí, um idoso todo musculoso, com cara, né, de velhinho, como assim? Elas começaram a se encantar. Então, elas são apaixonadas pelo seu Vitório. E a máscara tá derretendo. Então, ele precisa ir atrás agora de outra máscara que simbolize isso tudo. A gente colocou, né, o nome do seu Vitório por causa da Clínica Vitória. E ele faz um sucesso. Brinca, dança. E ele tem uma companheira, né? Que você também tem. A da senhora Vitória. E aí também tem uma máscara, só que ela acabou ficando grande e os cabelos começaram a cair, mas na verdade o meu cabelo cai, né? Então ficou bem real, assim. E aí a gente dança, nós fazemos um casal ali de idosos e mostramos para eles que tudo pode nessa vida. Que legal. A gente basta respeitar, é um jeito diferente de viver. Isso. Que bom. Dani, para quem está buscando um local, né, apropriado para colocar seu pai, sua mãe, qual é assim, o que a família tem que olhar para as situações ali da estrutura? Orienta o pessoal agora de casa, que está nos assistindo. Então, quando as famílias nos procuram, eu sempre falo que a clínica precisa estar regulamentada nos órgãos competentes, né? A nossa clínica é toda regulamentada, a nossa clínica tem o alvará da prefeitura. Eu falo também para as famílias olharem a quantidade de idosos moradores do local. Por quê? Porque a quantidade, isso vai, assim, deixar um pouquinho difícil o tratamento para todos. Por mais funcionários que você tiver ali no local, quanto maior o volume de pessoas, é mais difícil você ter essa atenção especial. A nossa clínica é uma clínica pequena, por opção nossa. A gente optou pela qualidade e não pela quantidade de idosos. Eu teria, assim... eu poderia estar abrindo uma outra clínica, uma segunda unidade, mas por opção nossa, a gente prefere manter a qualidade ali dos que passarem por ali dentro desses 12. Ali a gente sabe como o idoso está no dia, a gente sabe a patologia, a gente sabe as dificuldades, coisas assim. Então, eu peço para a família olhar essa estrutura, né? Os quartos, eles geralmente não gostam de ficar sozinhos, né? Então, quando tem uma clínica que fala, eu quero um quarto unitário, assim, único, independente para a pessoa,
Quando eu comecei a fazer a clínica, construir, eu tenho um quarto só que é único. E eu comecei a perceber que eles não queriam ficar sozinhos. Que interessante. E aí eu parei, falei, não, para. Então começam com duas caminhas em cada quarto, e eu tenho um cômodo com 4. E eu falo que é muito melhor na visão de quem chega para cuidar, e para eles também, ele já foi dormir? Ela já foi? Então eu vou também. Sabe? Então, eu sempre falo para a família ter esse olhar da quantidade, o volume de idosos, porque exige atenção, assim, 24 horas mesmo. E outra coisa também, o aspecto, né? Ali não parece clínica, Não. Parece uma casa. Então, é acolhedor, porque não parece que você está numa clínica, não parece um hospital ou nada arranjado. É uma casa bem elaborada, bem espaçosa, arejada, limpa. A minha mãe fala, nossa, é uma limpeza. Os lençóis branquinhos, as toalhas branquinhas. Então, assim, esse também é um grande diferencial, né, Dani? Sim, as pessoas que chegam lá, minha clínica já tem 5 anos, já está indo para 6 anos, e eu sempre pergunto para os primeiros visitantes, assim, como que tá o odor da clínica? Qual a impressão? A impressão, você está sentindo o cheiro da urina, e a minha clínica não tem cheiro de urina. Então, assim, é um lugar muito agradável. Foi construído para a clínica mesmo, não é uma casa adaptada. Então, assim, é próprio para receber o idoso dentro das limitações mesmo. E cheio de muito amor, que a gente também sente. Parece que está Sim. impregnado ali. Porque eu falo que o liderado, ele modela o líder, né? Então, a líder, ela se entrega 100%, num carinho, numa dedicação. O liderado não vai ser diferente. Se ele for diferente, ele não fica. Ele não suporta aquele ambiente. Ele sai. Então, a gente vê na Dani, no Gustavo e nas colaboradoras, essa essência de doçura, de cuidado, de acolhimento, de sempre um sorriso no rosto. Então, você não chega lá, você não sente tristeza, você sente alegria. Você fala, nossa, como eu fui bem recebida, ver todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Então, isso também eu acho que é um grande diferencial. Eu já passei por outras clínicas, fui visitar, na verdade, pelo meu lado profissional, mas não senti o que eu sinto ali. É um jardim bem feito, são uns bancos. Nossa, parece paraíso. Falar, ai meu Deus, tô respirando. Até a gente queria ficar lá um pouquinho, sabe, pra descansar. Tem um quarto aí pra mim, não, só pra dar uma descansada. As pessoas geralmente já sobem, tem uma rampinha assim, as pessoas já sobem a rampa e já falam, nossa, que lugar gostoso, assim, de paz aqui. É unânime, assim. Todas as pessoas que entram já começam com esse papo de que tá sentindo coisa boa ali dentro. Isso já tranquiliza, né? O coração da família, né? Nossa, muito. Hoje a gente já tá em paz. Vai fazer quanto tempo já? 1 ano que a minha mãe Quase 2, Quase né? 2 anos já. O começo foi muito difícil, mas hoje se a gente tem um pouco de paz, é porque ela tá bem cuidada. Senão a gente não tem paz, ninguém trabalha bem, a gente fica sempre preocupado. Então eu falo pra eles, eu falo, se a gente tá em paz, um pouco de paz, é porque tem vocês. Deus vai pondo anjos, né? Na vida da gente. E eu falo assim que quanto aos cuidados, né? Eu falo para as colaboradoras, se você sentir vontade de abraçar o idoso e conseguir abraçar ele tá muito bem cuidado. É verdade. Agora, se você chega e já não quer abraçar, vamos rever esses cuidados, né? Verdade, E meninas, nós estamos chegando no nosso final. Vamos deixar uma mensagem positiva para os idosos, para a família desses idosos, na Semana do Idoso. Vou começar por você. Eu acho que a maior, assim, alegria, né, para toda uma estrutura familiar, né, é você estar perto de uma pessoa idosa e ela ter essa vontade de compartilhar toda a vivência dela, né? Então, ela estando bem, ela vai passar para a gente toda essa história, toda essa bagagem que ela tem, né? E para isso ela precisa estar bem, né? Então, se ela estiver bem amparada, seja no lar, ou seja numa instituição, né? Seja onde for, então a gente sempre olhar para essa questão, assim, do que a gente pode fazer para ajudá-los a ficar melhor, né? E fazer, né? E se movimentar. Se movimentar, exatamente. A gente costuma dizer que movimento é vida, né? Movimento é vida. Então, pra gente... movimento é tratamento também, né? Mas acho que é isso.
Eu acho que assim, o idoso, né, ele tem muito a doar pra gente, né? E eu acho que nós que temos esse privilégio, né, de conviver diariamente com eles, né, é uma alegria muito grande porque a gente aprende a todo instante, né? Então, assim, é uma gratidão mesmo poder compartilhar o dia com eles, com esses idosos. E nesse Dia do Idoso, eu quero deixar um recado para as famílias que abracem mais seus idosos, que fiquem mais perto deles, aproveitem seus idosos. Eles são muito especiais. São coisas riquíssimas que escondem ali, naquele coração, naquela pessoa. Então, aproveitem seus pais enquanto eles estão aí. Isso mesmo, olha que lindo. E felicidade não tem idade. Então compartilhe o nosso podcast com aquelas pessoas que precisam ouvir um pouquinho mais sobre o idoso, se abrir, abraçar, acolher. Esse é o nosso objetivo do Pode Falar Família. Um grande abraço, muito obrigada meninas, minhas convidadas. Muito obrigada, Foi Andréia, riquíssimo. pela oportunidade. Gratidão. E feliz Dia do Idoso, né, gente? Tchau, tchau.